Em nosso estudo de hoje, a lição 55 do livro Segue-me, o fardo. Cada qual levará sua própria carga. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Quando a ilusão o fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho no grande roteiro, cada qual tolera a carga que lhe pertence. Fardos existem de todos os tamanhos e feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do corpo abatido. Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que não te suponhas vítima ou herói num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporta com valor o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminho. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente carregarão porventura alguma carga nos ombros? E responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga-te a fronte, se a lágrima visita-te o coração, é que tua carga já se fez menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doridos do mestre. Sob os braços duros, no lenho infamante, jazinham ocultas asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Que lição, né? Essa lição de hoje. Quando a gente vê o jargão fora da caridade numa salvação na doutrina espírita, a gente começa a perceber o seguinte: é um convite inicialmente à lei de solidariedade, mas principalmente existe uma mensagem oculta aí por trás disso, de que nesse mundo de expiações e provas, todos nós passamos por expiações ou provas, e ambas também. E expiações e provas são fardos que a gente carrega nos nossos ombros. É claro que quando Jesus fala carrega a tua cruz e segue-me, a cruz de cada um vai ser diferente. A gente vai começar a identificar qual é a cruz. O Emmanuel faz aqui os exemplos, né? Enquanto a cruz de um está sendo o corpo abatido por uma enfermidade, a cruz do outro está sendo ter um filho problema para criar, o outro está sendo ficar desempregado, o outro está sendo suportar a crise familiar. Enfim, todos temos cargas. Mas no fora da caridade na salvação, isso coloca uns para ajudarmos uns aos outros dentro das nossas fardas, desses fardas pesados também. Então o que acontece? Cada qual levará a sua própria carga. Né? Primeiro o Emmanuel vem chamar a nossa atenção, porque a gente sempre acha, dentro daquele critério de egoísmo, vaidade e orgulho, que o nosso sofrimento é insuportável. E ele vem falar para a gente: recorda que você não segue sozinho no roteiro, nesse grande roteiro. E ele vem falar dos fardos que cada um carrega, e até o seguinte, né, a gente percebe assim, muitas pessoas desejariam posições sociais que outros estão ocupando sem meditar no fardo que ele carrega por conta daquela posição. Por exemplo, a responsabilidade que tem um juiz de direito, um magistrado, em qualquer das posições aí, que existe juiz federal, existe estadual, existe militar, existe do trabalho, em qualquer esfera dessa. O fardo é tão grande que eu me lembro que acredito que no livro Entre a Terra e o Céu, tenho certeza que é no livro Entre a Terra e o Céu, escrito por André Luiz, tem um capítulo que, durante o sono, um juiz é visitado por um dos mentores do livro. Um dos mentores do livro.
E esse mentor vai conversar com esse juiz para ver se conseguiria amenizar a pena de uma determinada pessoa. Então o que acontece? As pessoas que estão com esse encargo, além de ter ali a responsabilidade de decidir a vida das pessoas, eles também estão sendo visitados, sondados por espíritos, que são os tutores, os parentes daqueles que estão aqui encarnados. Aí ele fala, ó, imagina agora a responsabilidade de um legislador, a tortura do sacerdote. O sacerdote, então, a gente observou nos últimos anos vários padres públicos, notórios, entrando em depressão. Inclusive alguns até assustando a gente pela como teve uma mudança na fisionomia da pessoa, como ficou magra, como adoeceu. Enfim, de todas as religiões, a gente fala dos padres porque ficou mais público, mas a gente conhece muitos dirigentes de casa espírita que também ficaram dessa maneira, inclusive pastores, que infelizmente até pastor que recorreu ao suicídio. Estamos no mês aí de prevenção ao suicídio. Ele vem falar, a expectativa do coração materno, o fardo de você ser uma mãe preocupada com seu filho, e o seu filho não chega em casa, e o seu filho não produz da maneira que você esperava, a indigência de um enfermo, o pavor da criança. Ele vem falar aqui dos fardos. E aí a gente começa a meditar no nosso. É natural, já que o desafio para a gente está sendo esse fardo, é esse fardo que eu tenho que carregar, e é esse fardo que, de alguma maneira, se a gente fugir dele, a gente vai receber a reprovação da própria consciência, e quando a consciência não está tranquila, ela vai trazer um processo muito complexo que pode descambar para um monte de sofrimento. Então, aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que você não te suponha vítima ou herói. Foi uma fase da minha vida que foi muito importante, foi quando eu comecei a trabalhar nas obras sociais de centro espírita, e o primeiro trabalho que eu desenvolvi foi de visitar as pessoas que pediam cesta básica na casa espírita. E eu via cada situação que eu falava, meu Deus, eu passei a olhar as pessoas que frequentavam a casa com outros olhos, porque eu comecei a ver a realidade financeira, a realidade material, até a realidade moral que algumas pessoas viviam, e falei, meu Deus, eles estão numa posição muito mais complicada que a minha. Passei a não reclamar muito dos meus desafios e passei a agradecer a Deus e pedir serenidade para resolver os meus problemas. Então ele fala aqui para a gente, suporta com valor o fardo das tuas obrigações, valorosamente, e caminha. E vem chamar a atenção mais uma vez, ó, é da pedra bruta que sai o ouro puro, é do cascalho pesado que sai o diamante, e o fardo que transportamos de boa vontade, eles procedem às lições que necessitamos para a vida, as missões que a gente tem que cumprir. Quando a gente cumpre bem, a gente, mesmo com o ombro curvado, mesmo sendo visitado, como ele fala aqui, pelo suor, pela lágrima, ela vai se transformando em luz para a nossa ascensão. É aquilo que eu preciso passar, é aquilo que eu preciso suportar, são as lições que a vida traz para a gente, a vida traz para a gente. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança para ele, para frente, nem que seja 1 milímetro por dia. Essa mensagem é maravilhosa, porque eu quero olhar para mim e falar, poxa, eu melhorei pelo menos 1 milímetro por dia. Ah, mas tem gente que avança 1 metro, tem gente que avança 1 quilômetro. Tá, mas no meu caso aqui, eu quero 1 milímetro por dia. Porque é de milímetro em milímetro que daqui a pouco a gente aprende a caminhar centímetros, daqui a pouco está caminhando metro, daqui a pouco está caminhando também. Então, em outras palavras, a todos eu dou o direito de ser como quiserem, mas a mim eu dou o dever de ser um pouquinho melhor a cada dia. Frase imortal de Chico Xavier que fica dentro do nosso peito. E por final, Emmanuel chama a atenção do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doridos do Mestre. E tudo que Jesus passou naquele momento de martírio, que vai ser muito pior do que um filho doente que a gente tem para cuidar, do que as crises que a gente tem que enfrentar dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso trabalho. Então, vamos carregar o nosso fardo
e respeitar o fardo dos outros, ajudando a cada um também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.